é muita coisa fofa e tudo. Esqueça isso, já te aviso. A gente vai falar sobre dinheiro. O mal do mercado hoje é que a gente tá sempre olhando pro próximo cliente. Quando, na verdade, encantar e ter muito mais lucro é no cliente que você já tem. E adquirir um novo cliente está cada vez mais caro. Ou você vai falir tua empresa em algum momento, ou você vai cair no burnout. Que fazer só o básico, feijão com arroz, hoje tá ficando insustentável. Ter uma base de clientes. E se eu não conseguisse conquistar adquirir mais nenhum outro cliente? Qual seria a minha capacidade de gerar receita com essa minha base atual? É como se você estivesse dirigindo um carro em alta velocidade que tá prestes a explodir. Quantos e quantos clientes, às vezes, vêm até nós, vêm em grupos que a gente fala que tá frustrado com outros ambientes, outros grupos, outras mentorias, outros programas, às vezes de masterminds. Mas o custo de você adquirir um cliente novo é muito alto que ter um. Só ela me trouxe de indicações, eu tô falando de 8 novas clientes, pagando R$25 mil o ticket. Hoje, eu sinto que as pessoas, elas não estão cansadas de conteúdo, elas estão cansadas de máscaras. Ela é a única mentora do mercado a aplicar encantamento como modelo de negócio, criando solidez empresarial, relevância de marca e liberdade para suas alunas e mentoradas. CEO e fundadora da ME Company, ela é especialista em brand pessoal, negócios, marketing e vendas e já impactou mais de 6 mil alunas em 62 países, gerando mais de 10 milhões em faturamento. De origem simples, se tornou a primeira milionária da família e a primeira mulher da sua árvore genealógica a abrir um CNPJ e conquistar feitos internacionais. A convidada de hoje é a Marcela Esteves. Seja bem-vinda a mais um episódio do Outsidercast, o podcast onde a gente traz outsiders do negócio digital para que eles revelem as suas cartas dos bastidores. Então a gente já falou sobre muitos assuntos aqui, já tem vários conteúdos que você pode escutar e aprender. E hoje nós vamos falar sobre encantamento. Será que encantamento é importante? Será que encantamento, se gerar encantamento para a tua audiência, para os teus leads, para os teus clientes, aumenta a tua conversão? E hoje eu vou falar com ela, que ela é a número 1 no assunto de encantamento do Brasil, Marcela Esteves. Seja muito bem-vinda, Marcela. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Primeiro dia da gente estreando uma temporada muito boa. E acho que a pergunta mais gostosa vai ser essa, esmiuçar. Como que o encantamento vai gerar muito mais lucro para essa galera? É um prazer. É justamente isso que a gente vai falar, justamente a primeira pergunta. Marcela, o que para você é um encantamento outsider? Ou seja, um encantamento que vai na contramão do que as pessoas estão fazendo, que gera resultado, gera lucro, e o que de fato ele não é de jeito nenhum. Adorei. Quando eu penso, principalmente no outsider, que é o que a gente vive juntos, né? É uma disrupção. E tem muito do que eu trouxe e consolidei. Eu acredito que boa parte das pessoas, talvez você, quando viu o tema desse podcast, imaginou que a gente ia falar sobre a Disney, não é? É muita coisa fofa e tudo. Esqueça isso, já te aviso. A gente vai falar sobre dinheiro, como que o encantamento pode gerar essa prosperidade. E, na verdade, quando eu falo sobre disrupção, um formato outsider, é porque é muito natural que as pessoas elas vão buscar um encantamento sobre um bom atendimento, né? Sobre como que você coloca uma coisinha a mais ali, mas isso é muito básico. E, na prática, quando eu estou trazendo essa pegada hoje, né, quando a gente consolidou o nosso modelo de negócio, é justamente a estruturação. É o começo, meio e fim, ou como eu gosto de brincar, não tem fim. É uma fidelização desse cliente a longo prazo. Então, acho que quando a gente está olhando para uma forma outsider de fazer acontecer, muito do que eu venho aprendendo contigo, inclusive, é a gente ir na contramão. Enquanto o mercado ele vai buscar um formato muito padrão de vender, uma forma comum, né, que a gente já está acostumado, quando a gente usa o encantamento como meio para conectar com essas pessoas, a gente está fazendo muito acima da média do mercado. Então, eu vejo que é um diferencial muito grande, assim, que a gente consolidou. E também porque nós não estamos falando só sobre uma pegada pontual. A gente está falando sobre um modelo de negócio mesmo, uma sistematização, uma estrutura que vai do começo ao fim. Então, isso tem feito muita diferença para a gente. Isso é legal tu falar, esse ponto de encantamento, até anotei aqui, encantamento igual, tem a setinha, fidelização e venda. Sim. Porque as pessoas atrelam o encantamento muito na parte da entrega, né? Da fidelização, que eu quero colocar que seria a parte da entrega. Então, sim, nossa, como que eu gero um encantamento na hora de entregar? Mas você pode gerar um encantamento também na hora de vender. Na verdade, em tudo que você faz, né? Você pensa, como que eu gero mais encantamento aqui, para gerar essa sensação do efeitual, sim, para que a venda seja mais fácil, para que a fidelização seja mais fácil, que a sim, entrega seja mais fácil. Acho que é um pouco do que tu falou, né? Você falou do efeitual, é justamente isso. Vamos concordar que hoje a concorrência está cada vez maior, né? Então, a gente está vivendo um momento, assim, de comportamento do consumo,
onde as pessoas elas já estão ficando não saturadas de criadores de conteúdo, mas saturadas de mais do mesmo. A gente vem buscando cada vez mais, eu vi inclusive recentemente no estudo, onde as pessoas estão buscando muito mais pessoas que vão trazer profundidade. Por exemplo, por enquanto isso, a gente fala dos podcasts, né? Os podcasts estão cada vez mais em alta, inclusive por conta de trazer essa profundidade. E aí quando a gente está falando hoje das pessoas estarem consumindo conteúdo, se a gente não se diferenciar, se a gente não mostrar essa profundidade, se a gente não causar um efeito logo no começo, passa batido. E aí a conversão não acontece. Então, na verdade, o encantamento não é só pós-venda, né? Que anteriormente, no modelo mais arcaico, poderia ser associado. Hoje, a gente traz isso na nossa metodologia, a gente vende muito essa ideia, a gente vem trazendo muitos resultados desse encantamento ser desde a fase de conquistar a pessoa, com os belos funis de aquisição, por exemplo, e outras ações, para que você se diferencie. Então, a pessoa olha para você e fala, quem é esse Bruno? Deixa eu ver. Que interessante, assim, outsider? Nossa, me identifiquei. Então, existe todo um processo de alinhamento desde o começo. Aí, a gente adentra em branding, por exemplo, também. Tem um ponto importante. A marca, ela se mostra diferente, ela tem uma percepção de valor associada. Conclusivamente, a gente está diante de uma marca que, não é igual a todo mundo. Talvez aquela marca, talvez aquele profissional tenha algo que eu ainda não tenha visto. Então, eu diria que é uma moeda muito importante até hoje, no momento que a gente está, onde as pessoas já estão começando a se saturar de criadores mais do mesmo. E falando de encantamento e da importância disso, de colocar isso dentro da fidelização, da venda, o que tu considera que são os pilares mais importantes que eu tenho que colocar para gerar esse efeito de encantamento, né? Você falou que o brand está dentro do encantamento. E quais seriam os pilares para você, para quem está escutando esse podcast? Cara, eu quero implementar isso mais, gerar mais encantamento, porque eu sei que isso vai gerar mais resultados, vai gerar mais vendas. O que eu tenho que olhar? Quais são os fundamentos? Primeiro que a gente está falando em ponto de posicionamento é a diferenciação. A gente ter muita ciência de quem nós realmente somos e quem nós queremos ser. Quando a gente vai moldar essa marca, a gente tem que ter relação sobre o que eu preciso que as pessoas pensem ao meu respeito, né? E aí é muito legal, porque quando a gente usa esse atributo, a gente aumenta a nossa percepção de valor. Consequentemente, eu consigo vender mais, vender melhor, vender mais caro. O tal do high ticket, hoje em dia, está cada vez mais em ascensão. Então, quando eu uso diferenciais na minha comunicação, primeiro ponto, já estabelece ali um encantamento no começo. Mas depois é que vem aquilo que eu e você, a gente dá fit, não é, amigo? O produto de excelência. A gente estabeleceu uma entrega que vai realmente à altura. Porque pensa, você já encantou o cliente, ele já está com a expectativa alta. Vou dar um exemplo aqui. Meu evento presencial que aconteceu recentemente. Meu amigo, a expectativa do povo, eu até fiquei preocupada. Porque a gente brinca, né? Eu tava até brincando. Pode aumentar a expectativa. Depois eu me arrependi. Não vou falar mais isso, não. Não vou falar mais isso. O que a gente foi inventar de trabalhar com encantamento? Mas, Deus do céu. E aí, o que acontece? A gente gerou essa expectativa por conta da marca. Sim. Que é o primeiro ponto. Então, tinha muito diferencial a respeito da marca, né? A gente mostrava coisas que não se viam em outro lugar. Aí a expectativa aumenta. Só que o que acontece hoje no mercado? Quando a gente não está preparado, e aí tem a ver com aquela questão que a gente falou lá no comecinho, da estrutura, você só gera um efeitual no começo e a pessoa compra, ela entra, tem nada ali. Nada mais, né, diferente, não tem uma entrega que vai além do que ela estava esperando. Às vezes a entrega nem sequer gera o devido resultado prometido. Então tá faltando um pouco desse comprometimento, até inclusive para as pessoas que estão começando no mercado. E é por isso que eu me identifico tanto com você, Bruno, tanto aprendo com você diariamente, porque você... Cara, teu sobrenome é excelência, quando se fala de entrega, né? Não é à toa que a gente tá no podcast lindo. Você já deu um like aí nesse vídeo? Tá lindo esse podcast, não tá? Deixa um comentário aqui se você achou que tá encantador, porque eu tô aqui encantada. Mas voltando. Então, falando do exemplo do evento. A pessoa tava com as expectativas na altura. O que aconteceu ali? Se ela chegasse no evento e eu não cumprisse aquela expectativa, ia dar o efeito inverso do encanto. Sim. A pessoa ia se frustrar, ia causar um efeito rebote e possivelmente talvez ela nem voltasse no dia 2. Tem gente que poderia não voltar, já aconteceu. Em outros eventos presenciais, a pessoa se frustra e vai embora. Graças a Deus não aconteceu no nosso. Por quê? O segundo critério que a gente tem que levar em consideração é o produto ou o nosso serviço, ele ter uma expectativa alinhada e ele surpreender. Ele ter excelência como crivo. Quando a gente tem a excelência como crivo, o efeitual dentro da entrega, e é nosso, vamos dizer, a nossa maior missão, fazer com que a pessoa esteja em êxtase, aí você está falando de um jogo de gente grande. Porque aí você não está mirando só em vender, mas você está mirando em conquistar após a venda. Fala a verdade para mim, Bruno. Quantos aí do nosso mercado, a gente sabe que poucos, né, fogem disso, mas quantos do mercado realmente estão olhando para isso?
São poucos, né? São poucos. Então, na prática, a gente está falando de não só conquistar no começo, mas continuar conquistando. Eu diria que esse é o grande jogo. E isso olhando ainda no exemplo do evento. O que acontece? Durante a entrega do produto, do serviço ou do próprio evento presencial, a gente consegue causar aquela montanha-russa de emoções e tudo que a pessoa vivenciou ali, o transbordo da entrega, o resultado acontecendo em tempo real, toda aquela energia. O que tem que ter depois? Que é mais um fator que a gente tem que colocar na nossa receita, você que está anotando. Eu diria que é olhar para a continuidade daquela jornada. Quando a gente mira no encantamento do nosso cliente, você que está em casa, faz uma linha aí no teu caderno. Desenha uma linha e coloca exatamente essas 3 principais fases. A fase de conquistar, a fase de entregar e a fase de continuar com ele. É um momento de fidelização. Então, vou dar um exemplo para vocês. Lá no nosso evento, Bru, o que a gente trouxe? As pessoas que estavam lá vivendo, elas tinham uma continuidade. Então, elas receberam uma apostila, para também já ser disruptivo, porque é muito raro você ir no evento presencial com palestrantes, grande, uma proporção maior, e ter uma apostila. Então, tinha uma apostila. A aluna ia acompanhando. Muitas coisas, por conta do dinamismo, não dava para fazer ali. O que eu fiz? Eu presenteei elas com uma aula surpresa na semana seguinte, antes de um feriadão, que era justamente para a gente planejar tudo que ela tinha que fazer. Conclusão, eu tive um ponto de contato com aquele cliente, mesmo depois da entrega. Se fosse outras pessoas, estaria buscando um novo cliente. O mal do mercado hoje é que a gente está sempre olhando para o próximo cliente, quando, na verdade, encantar e ter muito mais lucro é no cliente que você já tem. Faz sentido? Total, total. E é uma coisa que está acontecendo muito de sofisticação de mercado, né? Que adquirir um novo cliente está cada vez mais caro. Então, e até alguns funis de vendas, alguns modelos de negócio, né? Geralmente eles estão sempre focando nisso, no próximo cliente. Então, por exemplo, eu fiz um lançamento e aí eu captei não sei quantos mil leads. Fiz ali uma ação, converti parte dessa base, mas o que eu vou fazer com esses 90% que talvez não compraram, até mais? Eu vou fazer o que com ela? Vou jogar isso em outro funil, fazer alguma outra ação, ou vou partir para uma próxima ação? Sim. Então, é desse viés, né, de pensar o que eu faço com essa galera que eu já conquistei. Exato. E a pessoa que está na vida presencial, né, é uma pessoa, um cliente, um lead, que talvez ele não compre na hora, mas que é muito mais qualificado para comprar depois, né? E eu já tenho contato dele, já tenho e-mail, já tenho WhatsApp. É muito mais fácil entrar em contato com ele. Eu não preciso gastar tráfego para mandar um e-mail, não preciso gastar tráfego para mandar uma mensagem ou para ligar, para fazer alguma ação específica, como você falou, né? De fazer uma ação pós ali, de encantamento com esse cliente. Então, faz total sentido o que você está falando. Sim. E para aquele empresário que está aqui hoje nos acompanhando, quer se aprofundar nesse assunto, ele já entendeu que fazer só o básico, feijão com arroz, hoje está ficando insustentável. Porque todo mundo tem acesso a isso. Mas eu diria que ainda mais no momento que a gente está vivendo de aquele boom de inteligências artificiais, né? Tecnologia, todo vapor, pá, não sei o quê. O que acontece? Tem uma coisa que é imutável, que é o relacionamento com o ser humano sempre vai ganhar. Custe o que custar. Pode ser a inteligência artificial mais top blaster da face da Terra. No final das contas, o que realmente perdura no tempo é o coração do cliente. É a relação que a gente constrói. Então, não sei se você já chegou a perceber. Até quero te perguntar. Vamos ver o que você acha sobre esse ponto. Tendências. É tendencioso algumas coisas que a gente já meio que projeta, a gente já sabe que vão acontecer. Só que, curiosamente, estava refletindo esses dias que passa aquela tendência, existe um efeito um pouco rebote. Exemplo. O que a gente vivenciou na pandemia? Uma tendência muito grande de uma explosão de criadores de conteúdo. Eu fui uma delas, inclusive. 2020, estava lá fazendo live, uma atrás da outra. Pá! O que aconteceu em seguida? A gente hoje vive um fenômeno onde as pessoas... Inclusive, se chama logging off missing out. Não lembro agora o termo do fenômeno, mas é um fenômeno que é para se deslogar. Logging out. O que acontece? As pessoas estão muito mais voltadas a viver a vida plena, né? A sair ali do online, do que necessariamente estar ali o tempo todo no online. Então, a gente vivenciou um avalanche e, em seguida, o que hoje é tendência, o que hoje é o nosso comportamento, o nosso momento, é o contrário. O que você acha que vai acontecer depois desse avalanche de IAs? Eu acredito que existem coisas que são princípios que não mudam, né? E então, um princípio no uso, por exemplo, você acabou de falar sobre IAs, né? A pessoa ela sempre vai ter aquela dúvida de, será que eu estou indo no caminho certo? Então, por exemplo, a inteligência artificial, ela vai acelerar o processo de criação. Então, uma coisa que eu tinha que fazer, por exemplo, né? Os meus mentorados, meus acelerados, tinham que criar uma copy de uma página de vendas. E aí eu dava lá todo o framework, o exemplo, mas ele gastava um tempo para criar, para modelar, para adaptar. E agora ele consegue fazer isso em um clique, porque ele pega o meu modelo, ele coloca isso dentro da minha inteligência artificial e ele já está pronto. E já está
80%, 90% melhor do que o que ele faria sozinho. Sem dúvidas. Só que qual é a outra dúvida que ele vai ter? Tá validado isso daqui? É isso mesmo? Ou quando ele colocar isso daí no ar. Montei minha página de vendas e coloquei ela no ar. Deu certo, não deu certo. O que eu faço para melhorar? Algumas coisas você até vai conseguir ter ali uma validação da IA, mas nem tudo. Exato. Porque justamente eu acredito que essa questão da validação, que é um princípio desse acompanhamento, saber se eu estou fazendo sozinho, né? Ter pessoas ali para eu ver o que é que elas estão fazendo, isso daí não vai mudar. Então, pode ter IA, pode ser o que for, é um princípio que vai continuar. Sim. Eu estava falando de princípio, né? E essa questão das pessoas deslogando, né? Sair um pouco mais da rede social, era uma coisa que eu estava falando nos outros episódios, o que foi que a gente percebeu. É um princípio. Para as pessoas comprarem tickets maiores, elas têm que ter um tempo de tela maior. É um princípio, beleza. E aí eu comecei a ver o que a gente estava fazendo e se a gente estava criando conteúdos ou formatos com tempo de tela maior. E aí foi que a gente percebeu. A maioria dos nossos conteúdos, das nossas estratégias, não eram com um grande tempo de tela. Então, a pessoa chegou no meu Instagram, ela vai ver um conteúdo rápido, um vídeo rápido, um carrossel rápido, tá, mas os funis de venda geralmente eram vídeos menores também, então foi que a gente entendeu. Eu tenho um princípio, né? Sim. Eu tenho que aumentar o tempo de tela. Sim. Aí eu comecei a criar meu YouTube, aí nasceu a ideia do podcast, e aí essa pergunta foi para tudo. Então, como que eu aumento o tempo de tela, por exemplo, dos meus funis? Então, ao invés de eu fazer um workshop de 2 horas, eu tenho que fazer um workshop de 6 horas. Sim. Para ter mais tempo de tela, né? Sim. Então, existem alguns princípios que se você olhar e se você ficar atento a isso, não vai mudar. Exato. Tempo E de sabe, tela, por exemplo, não vai mudar. uma das métricas mais valiosas que a gente mensura quando a gente aplica o encantamento é a retenção. É a Legal. maior métrica. Quando a gente tá encantando de fato o cliente, ele começa a se hipnotizar, ele tá compenetrado, você tá retendo a atenção dele. Quanto mais você retém a atenção dele, mais você tem essa possibilidade de aprofundar naquele relacionamento, estimular para que haja uma continuidade. Você já ganha uma parte do coração dele, da mente, né? Eu sempre brinco. Você tem que conquistar a mente, o bolso e o coração da pessoa. Dito isso, quanto mais a gente, como criadores de conteúdo, como experts, nossa própria marca, a gente ter estratégias no nosso dia a dia, você faz muito bem do que você trouxe agora, de estimular ações que vão aumentar essa nossa retenção, a gente também tá olhando para esse encantamento. Porque, na verdade, quem tá aqui te ouvindo, quem tá aqui me ouvindo, não tá só ouvindo aquele Bruno Gomes que a gente vê no Story. Tá ouvindo a versão Bruno Gomes do podcast. Existem novas versões que vão sendo explorados e a gente consegue se encantar e se identificar nesses outros pontos. Porque às vezes você vai mostrar, por exemplo, o Tito lá nos seus stories e a gente vai se encantar com aquele conteúdo especificamente sobre paternidade, sobre aquilo que tá rolando. Aqui a gente já vê uma nova versão. Lá no YouTube, uma nova versão. Lá numa palestra, uma outra versão. Na verdade, é sempre o mesmo Bruno, mas são faces suas, da sua marca pessoal, que a partir do momento que eu tenho mais oportunidades que você me proporciona pelo conteúdo, de eu me reter a você, de eu me encantar com você, isso faz com que eu te escolha numa compra high ticket. Total sentido. Eu estava anotando aqui, quando você estava falando sobre encantamento, de expectativa e de realidade, né? E aí, ver que tu concorda, ver se você observa isso quando tu pensa em entregar ações de encantamento, né? É uma fórmula que eu aprendi com o Paulo Vieira, que eu trabalhei um tempo lá, e ele diz o seguinte, ó, que a satisfação, né, o que seria o encantamento, vamos dizer assim, é igual a expectativa menos realidade. Sim. Então, na verdade, se a minha expectativa ela for muito alta e a minha realidade ela for baixa, então eu vou ter ali uma frustração. Porém, se a minha expectativa ela tá baixa, né, ou tá ok, né, tipo, eu estou com a expectativa aqui, mas a realidade do que eu recebo, ela é muito maior, então eu vou ficar satisfeito. Sim. E aí eu não sei se nessas estratégias, por exemplo, de encantamento, tu pensa em estratégias no seguinte sentido. Isso daqui eu vou colocar, isso aqui eu vou dizer, mas isso eu não vou dizer. Sim. E aí eu vou entregar depois, eu vou falar depois, para justamente causar esse efeito uau. É mais ou menos assim que tu pensa? Sim, e de forma muito prática, até para que todo mundo que está nos acompanhando consiga até anotar essa estratégia. É um princípio de o que o cliente tem na mente dele, consciente e inconsciente, de expectativa. E para isso a gente tem que ter uma pesquisa. Quanto mais a gente tem dados, mais a gente domina o jogo. É ou não é? Sim. E nesse caso, o que a gente faz?
campanhas, às vezes um funil, até mesmo um novo produto, a gente está constantemente dando ouvidos ao nosso cliente. Uma regra da nossa empresa é que o cliente está ao centro. Não estou dizendo que é ele quem manda, estou dizendo que é ele que está ao centro. Ele é prioridade. Diante disso, quanto mais eu tiver dados a respeito dele, de comportamento, do emocional, do que ele espera, do que ele está vivendo, isso em tempo real. Não é aquela pesquisa que você fez há 3 anos atrás e está lá guardada. Nada disso. Em tempo real, a gente está atualizando essa base, né? E aí a gente consegue ter um mapeamento de o que ele está esperando. Eu tenho uma régua. E aí eu consigo saber exatamente o que eu posso implementar acima daquela régua, que eu já sei que vai causar o efeito uau. Um outro exemplo prático que aconteceu isso é um próprio formulário que a gente encaminhou, usando ainda o exemplo do evento, que eu acho que é bem palpável para todo mundo conseguir compreender. No formulário pré-evento, a gente questiona para a pessoa o que você não poderia viver que te causaria uma frustração que talvez já tenha acontecido em outros. É uma pergunta que tem lá. Uma outra pergunta é, o que você gostaria de viver ali que vai fazer valer a pena o seu investimento? Então, algumas perguntas-chave, é uma sequência, né, são várias, que já me mostra até onde está a régua deles, e aí eu levo para o time brainstorming. Aí é que entra a parte do CFO colocar na ponta do lápis também alguns detalhes e a gente planeja. O que dá pra gente fazer além daquilo? Então, as pessoas estão esperando, por exemplo, elas estão esperando uma sequência de palestras, tal. Elas estão animadas pra aprender isso aqui. Aí a gente começa no brainstorming. Mas e se a gente fizesse isso aqui, mas dessa outra forma? E se a gente, ao invés de colocar desse jeito padrão, a gente inventa uma novidade aqui que ninguém nunca fez? E se a gente associar isso a isso aqui? Esse fenômeno com esse estímulo sensorial? Se a gente colocar isso com um cheiro? Se a gente colocar isso com um sabor diferente? Com uma cor nova? Então, nem sempre é sobre o que você vai entregar, mas sim sobre a forma como você entrega, né? Então, se a pessoa falar... Estou acostumado, espero que tenha um kit encantador, por exemplo, né? Provavelmente deve ter aparecido isso. Então, ok, eu vou ter um kit, eu não vou mudar, vai ter. Porém, como que eu faço para dentro do meu kit eu encantar mais a pessoa? Então, seria mais ou menos isso. Exato, porque não é só o que você proporciona, mas o como ela recebe, o como ela visualiza toda aquela cena e o como ela vai lembrar daquilo depois. Eu acho que um ponto que também a gente pode acrescentar, vamos dizer que a gente está criando um playbook agora de encantamento, né? Quando nós, empresários, a gente está planejando essas estratégias, uma coisa que muda o jogo é você contextualizar o porquê daquilo. Então, por exemplo, imagina que a gente está aqui e acabei de receber uma caixinha nesse momento. Uma caixinha. Ao invés de ser só uma caixa que ficou na minha mesa, apesar dela ser linda, maravilhosa, vamos supor que ela tem um laço e tudo. Maravilha, é muito comum darmos presente quando a gente quer agradar um cliente, uma pessoa. Mas o mais legal é se aquela caixa ela vier, de repente, acompanhada de uma carta. Na carta existe a explicação do começo ao fim do porquê daquela caixa. Quem é que mandou, o que tem dentro, como é que funciona, o que a pessoa espera que eu sinta. Isso tudo já causa uma outra vivência. E se a gente acrescentar um plus, um outro sentido aqui, né? A gente tá falando de uma experiência multissensorial. Se de repente, no momento que eu abrir a caixa, começar a tocar uma música de fundo, alguém já ficou combinado com uma música, aí de repente espirra um cheirinho do outro lado, eu começo a sentir um novo cheiro e me lembra uma viagem que eu fiz. Olha que louco, não é mais uma caixa. É uma experiência completa. Então, quando a gente está olhando para os multissentidos aqui, a gente consegue ir muito além. E você falou perfeitamente, não é só dar mais coisa. Porque também tem um erro, né? A gente já comentou isso no passado, vamos confessar. A gente coloca muitos bônus, coloca várias coisas sem contexto, sem sentido, começa a encher linguiça, que a gente falava, encher linguiça, sendo que não tem sentido. Eu acho que hoje o consumidor está buscando muito mais pelo sentido, o como você me lembra que me faço sentir, do que necessariamente a gente incorporar muitas coisas, às vezes desconexas, que, no final das contas, a pessoa já sabe. Tá ali só para encher linguiça, literalmente. Legal. Muito bom. Esse ponto do contextualização do motivo da entrega faz total diferença, né? Porque às vezes você entrega ali uma coisa uau para a pessoa, mas se você não valorizar aquela questão da tua entrega, do motivo, do porquê, o que está por detrás ali, ela vai achar que aquilo ali é só mais uma coisa, mais um brinde ou mais alguma entrega, e que você não gera um contexto, nem gera um sentimento de importância, né? Então, é quase como se fosse uma... Não sei se é isso que tu quis falar, mas pelo menos foi o que eu entendi, é quase como se fosse uma antecipação daquilo, né? Então, eu gero uma antecipação, um contexto para a pessoa se preparar para viver uma entrega ou para receber alguma coisa com base nessa contextualização que tu falou. Sim. E aí tem uma coisa que a gente pode acrescentar, que eu creio que muitos que estão aqui nos ouvindo estão buscando por isso, que inclusive reverbera a nossa autoridade. Quando a gente é uma empresa, um empresário, uma marca pessoal, que está associado todas as nossas entregas a encantamento, a gente está olhando para isso com mais cautela, sabe o que acontece? A gente aumenta a nossa percepção de valor. Perceba, uma pessoa, uma marca, que vai fazer tudo que a gente está falando até agora, né? Nitidamente, ela já vai estar
entregando, como você mesmo falou, satisfazendo muito mais esse cliente. Você não concorda comigo que entre esse, que tá dominando o jogo, tá dominando a atenção, reteve o cliente, gerou todas essas experiências, fez ele se sentir muito mais especial, tá muito mais propenso a cobrar mais caro e ser percebido este valor sem nem sequer questionar do que aquele que faz apenas o básico, o óbvio, que tá ali só querendo um novo cliente vender a qualquer custo? É nítido que hoje as pessoas que estão cobrando mais estão conseguindo lucrar mais, por ter maior percepção de valor e 2, por ter mais recompra. Quando eu tô em uma entrega que eu fiquei muito satisfeito, muito encantado e eu já fico pensando, nossa, se eu me surpreendi aqui, o que será que vai ter da próxima? Então causa aquela sensação de eu quero ter uma continuidade. Aí a gente tá falando de dois pontos muito favoráveis. Aumentar a percepção de valor até para quem te vê de fora e vai comprar pela primeira vez e fazer com que aquela percepção seja um convite à repetição e à fidelização. E aí você ganha ainda mais, lucra ainda mais, porque o mesmo cliente fidelizou e ainda trouxe mais amigos. É uma frase de Walt Disney. Faça muito bem feito aquilo que você faz e eles vão querer trazer os seus amigos para conhecer mais. Legal. Muito boa essa frase. Muito boa. Antes de a gente avançar aqui para as próximas perguntas, tem algo aqui que o papo tava bom, demorei pra fazer. Que é o seguinte. Olha ele me encantando, gente. Que danado. E são as cartas, né? Você já tá soltando várias cartas aí do encantamento. Mas aqui existem várias perguntas, algumas mais polêmicas que outras. E aí você vai puxar e a gente vai responder no final do episódio. Então você vai puxar, vai me entregar, eu vou ver aqui a pergunta e a gente vai puxar aqui no final. Vamos ver. Gosto de quem tá aqui, ó. Mais profundo. Os últimos serão os primeiros. Adoro um suspense. Vê. Legal. Essa aqui é boa. E essa aqui saiu num episódio que a gente já gravei hoje. Foi muito legal essa pergunta. É? Então, eu vou querer... É uma coisa que eu quero saber também. Então, como não é uma pergunta que eu quero saber, eu sei que vai ser uma boa resposta. Tá. Ó, vamos lá. Tem gente que acredita que encantamento é algo que ou você tem ou você não tem. Na tua visão, é possível aprender a encantar ou isso é uma habilidade que não se ensina? Ou você é algo natural ou isso é algo que você aprende para implementar no teu negócio? Com certeza é algo que você pode aprender. Tanto é que hoje a nossa empresa, ela é voltada à educação e estruturação de modelos de negócios encantadores, né? Tenho a alegria em compartilhar que a gente já está em mais de 62 países. Então, eu diria que muita gente pelo mundo está aprendendo, viu, Bru? Funciona, dá certo. E lembrando, quando a gente estrutura isso em forma de metodologia, a gente está olhando não só, como a gente comentou no começo, a um encantar de ser algo bonito, uma coisa, sabe? Não estou falando de estética, não estou falando de atendimento bom. Isso é o básico. Eu estou falando de pegar essa magia, trazer isso e estruturar um modelo de empresa, do começo ao fim. Então, a gente tem desde a fase inicial de conquistarmos esse cliente, o momento onde a gente trabalha a nossa marca relevante, a estruturação de negócio, até o processo de funis de ascensão, de fidelização, tudo que faz com que aquele cliente permaneça contigo. Então, na prática, quando essa empresária, essa cliente, essa aluna, às vezes ela está começando e ela começa aprendendo a encantar, ela já sai na frente por conta de tudo que a gente comentou até então. E aquela que já está no mercado, mas ela quer se reinventar, ela quer se destacar para um novo público, ela está cansada de repente viver uma realidade que, puxa, eu tô vendendo, mas é sempre muito esforço. Sabe aquela sensação de, cara, até vendo, até faço, mas não tô ainda onde eu gostaria, não tô vendendo de forma leve. Bingo, tá faltando esse encantamento. Porque é como se a gente colocasse uma máquina que roda sozinha. Você roda sozinho quando você tem clientes o tempo inteiro que já estão apaixonados pela sua marca, que vão recomprar de você, trazer gente nova de fora, indicar a sua marca, defender a sua marca. Isso só traz benefícios para o seu negócio. E aí a venda flui muito mais leve, muito mais encantador, muito mais gostoso o processo. Então, na prática, se você se dedicar a aprender isso, eu diria que você está indo muito assertivo, assim, para o momento de negócio que a gente está vendo no nosso mercado, né? Já deu para perceber que formatos de lançamentos tradicionais, vendas agressivas, ou ter que ficar dando desconto, ou o contrário, você ficar refém de só vou vender se for high ticket, ou só vou vender se tiver que fazer um lançamento atrás do outro. Esse modelo que você fica refém de alguma coisa e você não constitui do seu jeito, já era. O povo tá saturado por isso. E aí, se você se dedica a aprender como você se relaciona com o cliente, como você leva esse encantamento a ser uma jornada dentro da tua empresa, que vai fazer com que aquele esforço que você já dedicou conquiste a pessoa a longo prazo, tem coisa melhor? Total. Eu vendendo muito bem meu peixe. É isso aí. Ó, e aí uma pergunta também de uma coisa que tu fala, que é o seguinte, né? Eu já vi tu falando algumas vezes que a experiência, né, esse encantamento, se causa um cliente, vem antes da escala. Sim. E na prática, o que tu enxerga que são os maiores riscos de escalar, mas não ter um negócio que gera encantamento? Então, eu tô até vendendo, tô escalando, tô aumentando, mas eu não tô
gerando encantamento ali no meu negócio. Sim. Tem algum risco para mim? Se eu não estou vendendo mais, qual que seria o risco? Quando você está escalando, e não é só sobre o encantamento, sobre estrutura, porque eu associo muito o encantamento a uma estrutura. Quando você está escalando sem essa estrutura, sem esse encanto, sem esse olhar para o cliente, é como se você estivesse dirigindo um carro em alta velocidade que está prestes a explodir. Você está acelerando, você está indo à frente, você está até caminhando, você está vendo a estrada se movimentar. Só que, meu bem, a qualquer momento, você pode ter uma explosão ali, porque você não está estruturalmente pronto. Você não está preparado. Se alguma coisa que você tem ali no meio do caminho foge dos teus trilhos, você não tem o mais importante, que é o ativo que realmente faz uma empresa ser uma empresa. O cliente. O coração dele, a mente dele. Você não está pregnado com ele. Você não tem o bolso conquistado dele. Ele não está fiel a você. Ele não é um defensor da sua marca. Então, a gente está falando de uma escala que não olha para uma estrutura básica. E aí, quando a gente fala no modelo de negócio encantador, um dos pontos que a gente acredita muito, que a gente falou no começo, é a estrutura que a gente está zelando por essa excelência. Se você está querendo escalar, a gente vê muito isso no mercado hoje em dia, inclusive, conselho de amiga, presta atenção no que a gente vai falar agora, que eu e o Bruno, a gente compartilha desse pensamento. Escalarmos a qualquer custo, sem propósito, e desviando daquilo que a gente acredita, e tá olhando só para o dinheiro, só para venda, sem olhar de fato para ter uma excelência, ter um resultado, gerar esse encantamento no cliente. Nitidamente, ou você vai falir tua empresa em algum momento, ou você vai cair no burnout. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu digo e eu diria que é o maior mantra da minha vida, que é: quando você desvia o seu foco, você desvia o seu destino. Escalar sem estrutura é você se cegar, tá cego, tá vendado, para olhar só para como que eu faço mais, sendo que você tá desviando do que realmente deveria ser o seu foco, que é o propósito do porquê você faz o que você faz. Por que você tá aqui? Por que você abriu um CNPJ? Por que você pôs a boca no microfone? O que você vai falar? Quem que você vai servir? A gente gosta muito de falar sobre isso, né, Bru? Nos bastidores, eu e ele, assim, nos momentos que a gente tem de entrosamentos. E aí, na prática, eu sinto que quem tá olhando para uma escala desenfreada, não está se preocupando com isso. Não é à toa que, hoje em dia, o que mais acontece? Quantos e quantos clientes, às vezes, vêm até nós, vêm em grupos que a gente está, e fala que está frustrado com outros ambientes, outros grupos, outras mentorias, outros programas, às vezes de masterminds, que está frustrado porque não houve um zelo pelo cliente. A pessoa se sentiu só mais um, se sentiu simplesmente um número, e a empresa está lá, bombando, cheia de dígitos, isso e aquilo. O que realmente importa, no final das contas? É o saldo bancário ou é você ter uma reputação e uma fidelidade de quem realmente importa? Total. E eu tava conversando com o Bruno, né, antes até de gravar aqui o episódio contigo, e a gente tava conversando sobre bastidores, negócio digital, e ele comentando de players e que são amigos deles que aceleraram, não olharam para alguns números ali que são importantes, não olharam, por exemplo, né, para o fluxo de caixa ali da empresa e teve que quase quebrar a barra, mudar o modelo de negócio. Uau. Né, porque não estava olhando para essa parte ali do financeiro. E aí, o que acontece? Às vezes pode vir também de não olhar ali para o cliente, né? Então, eu estou sempre olhando na aquisição, mas se eu estivesse olhando ali para o meu cliente, pensando o que eu posso melhorar, com certeza a receita de retenção, de renovação, ela aumentaria, né? Então, eu tenho uma base de clientes. E se eu não conseguisse adquirir mais nenhum outro cliente? Qual que seria a minha capacidade de gerar receita com essa minha base atual? Esse é o pensamento maduro que todo mundo devia ter. Exatamente. Então, quanto que eu conseguiria gerar de receita recorrente com essa minha base atual? Será que eu conseguiria vender um novo produto? Ou será que eu conseguiria vender uma renovação? Quantas renovações eu conseguiria fazer? Porque se você está olhando para isso também, e isso, de certa forma, também é escalar, né? Não é só adquirir novos clientes, né? Sim. É fazer... O que é escalar? É crescer. E eu posso crescer com a minha base de clientes atuais. Então, exato. O que eu faço para os meus clientes atuais indicarem mais? Exato. Então, estou usando a minha base. O que eu faço para a minha audiência recomprar? Estou usando a minha base. Então, quando você olha ali para o teu cliente, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, no encantamento isso gera um custo. Não. Por exemplo, né? Mas o custo de você adquirir um cliente novo é muito maior do que reter um. Exato. Se você põe na ponta do lápis, você vê a discrepância, você fica chocado. Porque não é... Aí é que tá, lembra que a gente falou no começo? Não é só sobre você dar presente. Não é sobre presente. Não quero que associem a isso. É muito mais do que isso. É você olhar pra pessoa e pensar em soluções. Em pensar o que ela precisa sentir. Em pensar como que você pode, de verdade, servir a ela. Às vezes, você vai doar o seu tempo, que é um dos ativos mais valiosos, que em teoria é caro pra caramba. Mas na prática, no teu
bolso, não tá te custando. Mas você doar esse tempo, você gerar esse encantamento no cliente, é olhar para o longo prazo. Infelizmente, nem todo mundo tem esse olhar maduro que a gente tá aqui trazendo. Que bom que esse podcast vai ao ar e que muitas pessoas possam acessar, porque é o que tá mudando é o 80-20 hoje das empresas. Sem dúvidas. E eu falo isso como alguém que também está no processo de mudança para isso, né? Então, você pode ouvir o podcast, pensar, não, você tem estruturas muito maduras, excelentes, etc. Nada. Isso a gente faz, mas tem muita coisa que a gente está perfeito. aprendendo, né? Então, essa própria, por exemplo, ação de relacionamento com os clientes. A gente está toda hora revendo e vendo o que eu posso colocar ali de um ponto de contato a mais com alguns dos meus principais clientes. Então, a gente começou, por exemplo, a fazer recentemente... Se tu não recebeu, tu deve receber em algum momento. Eu não sei se já chegou, mas em algum momento deve chegar. Mas qual que é a ideia, tá? Como que eu pego ali os meus melhores clientes? Eu recebi uma caixa bem encantadora na minha casa semana passada, sua. Foi por conta do teu evento? Coisa mais linda. Então, é isso. Então, viu? Pronto, Acho que eu sou o melhor cliente, entendi. Gostei. É um exemplo. Então, como que eu pego ali, por exemplo, os meus melhores clientes e que eu posso gerar... microações de encantamento, de lembrança. Presença. Assim. De presença, exato. Presença. De presença com esses clientes. Então, a gente começou a mapear, então, esses clientes, isso. Então, a Marcela fez um evento presencial. Que legal, vamos mandar uma coisa para ela, parabenizando sobre esse evento presencial. Alguém fez um aniversário. Vamos mandar alguma coisa para ela de aniversário. Então, assim, o custo disso, cara... Se pôr na ponta do lápis, né? Se pôr na ponta do lápis é muito pequeno. E aí, gera presença, gera lembrança, que aí gera... Tô lembrando do Bruno, então gera, tipo, talvez indicar o cliente, que talvez gere alguma coisa. Assim, porque eu tô sempre ali presente, né? E o custo disso, você botar na ponta do lápis, sim, é muito baixo. Até a gente, se parar pra pensar, quanto custa você conquistar muita gente via tráfego pago e você conquistar quem já é seu cliente, é surreal a diferença. Não sei por que cargas d'água o povo ainda acha que gerar encantamento ou fidelizar o cliente pode ser caro pra empresa. Quando não é. É o contrário. Eu acho que é uma visão de... Não necessariamente só de ser caro, mas eu vejo que é uma visão de resultado imediato. Porque qual que é o ponto? Quando eu estou rodando tráfego, e aí eu estou rodando, por exemplo, uma aquisição de leads, e aí eu estou pagando R$50 no lead. Diariamente eu vejo quantos leads eu gerei, quanto que eu gastei. Então dá aquela sensação de que... Curto prazo, né? O resultado está vindo, está ruim, mas eu estou vendo. Quando eu gero uma ação de encantamento... Qual que é o resultado prático daquilo? Então, por exemplo, e quanto tempo aquilo dali vai me gerar? O que foi que aquilo dali, na prática, me gerou de resultados? Dá para mensurar? Tá? Algumas até dá. Quer que eu passe uma estratégia prática agora? Quero, já vou anotar. Que dá pra fazer de forma rápida. Eu entendi teu raciocínio, acho que a gente pode até adentrar, mas tem formas de fazer de maneira curto prazo. Por exemplo, um programa de indicação. Vou contar uma história. Uma cliente que eu encantei, que eu fidelizei, que eu... Sabe quando você se conecta com um cliente, você já vê que ela é uma daquelas melhores e você fala, cara, essa pessoa eu quero fazer explodir? Porque eu sou dessas. Tem pessoas que dão um match muito legal. E eu me dediquei de forma mais intensa. Eu, propositalmente, doei mais a minha energia, ciente que eu tava fazendo aquilo como over-delivery, e não de maneira... Não querendo já, tipo, eu quero algo em troca depois. Não, graças a Deus, isso é muito natural nosso, é genuíno, é automático. Eu me dediquei um pouco mais àquela pessoa. Gerou um encantamento tão incrível que num período de 2 meses, só ela me trouxe de indicações, eu tô falando de 8 novas clientes, pagando R$25 mil o ticket. 8 vezes 25 mil, faz as contas. Quanto tempo durou? 2 meses. Então, depende. Claro, a curto prazo, a gente colocar um perpétuo, e a gente é muito a favor disso, né? Dos produtos de aquisição, dos nossos front-ends, a gente trabalha isso aqui. Mas, de toda forma, o encantamento não precisa ser algo a longo prazo, não precisa ser distante. Depende de como você articula aquela estratégia. Pegou? Fez Legal. sentido? Total. Eu acho que esse que é a maior dificuldade, né? É você gerar indicadores ali de forma mais prática. Mas, como você falou, tem forma de fazer. O programa de indicação é uma forma, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu tinha anotado aqui, que é justamente com isso, de formas práticas, né? Tu falou muito sobre ação de encantamento, ação multissensorial e... Quando a gente pensa ali, ação de encantamento, ou principalmente ação multissensorial, no digital, às vezes as pessoas ficam, mas como que eu posso fazer isso se a minha entrega é digital? Como é que eu gero esse encantamento se a minha entrega... Tu deu uma estratégia, aí eu vou puxar mais, né? Se a minha entrega digital não é um produto físico que a pessoa recebe, né? E eu talvez nem queira fazer isso. Então, tem um negócio digital. Quero gerar ações de encantamento, multissensoriais ou não, para a minha audiência e para os meus clientes. Tu falou programa de indicação e com esse esforço maior ali na entrega para gerar uma indicação maior. Sim.
Que outra estratégia prática a gente pode fazer? O básico que funciona também acho que é legal a gente citar, até porque a gente não sabe quem tá ouvindo, às vezes você tá no início, então recomendaria você também olhar para isso. Quando a gente tá falando da experiência do usuário dentro de uma plataforma, uma área de membros, toda a parte visual, e não só a visual estético, né? O vídeo, a qualidade da imagem, tá? Porque às vezes a gente nem tem como começar com uma boa câmera. Eu mesmo comecei do quarto rosa, não tinha boa câmera, a minha parede era pendurada com durex e cartolina. Mas enfim... O que acontece? Quando a gente olha para essa experiência, a gente está pensando em todos os pontos de contato dela, mesmo que digital, desde o momento que ela faz aquela compra. O que ela recebe quando acabou aquela compra? Então, ela acabou de passar o cartão dela. Vamos pensar naquela jornada. Acabou de passar o cartão. Se ela recebe uma mensagem diferenciada no WhatsApp, e não parecendo que é um robô, já começa diferente o relacionamento. A pessoa fala, gostei, diferente dos demais. Então, uma abordagem diferente. Aí ela recebe o login da plataforma. Muitas vezes uma área de membros e tudo mais. Lá dentro, o mínimo a gente pode fazer com design gráfico é ficar esteticamente bonito, harmônico, associado à tua marca. Ela se sentir em casa, porque até nisso às vezes a gente peca. Às vezes você tem uma marca onde esteticamente você está comunicando uma cor específica, algo no Instagram, e quando a pessoa ela acessa lá no produto, está completamente diferente. Isso pode causar um ruído, até mesmo a parte visual. Dentro disso, a gente também tem que olhar para a parte de comunicação. Como é que está a fala dentro da plataforma? A identidade verbal, se é, de repente, uma linguagem muito, muito formal, e em outros pontos é uma linguagem mais amigável, também vai gerar uma estranheza do cliente. Se você quer que ele se sinta mais amigável de ti, se é um ponto de posicionamento favorável, o que a gente pode pensar? Numa escrita mais amigável. E aí, seja muito bem-vinda, algo que seja mais extrovertido. Ou não, se de repente você quer uma postura mais profissional, tem que também estar condizente com isso. Então, só essa experiência já é metade do caminho. Só que o que é o mais legal? Digitalmente, a gente sabe que tem muita gente, muitos clientes. Às vezes, a gente tem muitas pessoas que são nossos alunos. E o que é importante aqui? Mesmo que você não consiga tocar ele ainda, você consegue gerar uma demonstração de afeto. Tem uma estratégia que eu chamo de nutrição. Nutrirmos esses clientes. Então, eu comprei o curso do Bruno Gomes, por exemplo. Assisti a plataforma, já estou encantada. Os primeiros pontos ali foram bem diferenciados. Só que depois, é natural que a gente comece a dar uma desengajada. Tem outras coisas para fazer, conheci outras coisas, comecei a estudar o Bruno, mas cheguei até um dado momento, já tive meu resultado, vou para um próximo. Normal, gente. Existe um período de engajamento natural e é natural que as pessoas vão esfriando um pouco aquele relacionamento. Qual que é o nosso papel como creators, né, como infoprodutores? Não deixar aquele engajamento morrer. Na medida do possível, sobre o que está ao nosso alcance, manter aquele aquecimento acontecendo. Como que pode ser feito? Uma estratégia de nutrição. A gente continuar gerando relacionamento com aquele cliente. Quantas vezes a gente na nossa vida, vamos dizer, antepassado, quando a gente comprava muitos cursos, a gente comprava cursos e ninguém nunca falou com a gente daqueles cursos. Nenhum suporte, nada, nem contato humanizado. Hoje, o que a gente faz na ME Company? O aluno, ele é visto. Ele se sente visto, ele tem uma troca de afeto, mínima que seja, mas ele tem. Mesmo que ele compre um produto de entrada, ele recebe uma mensagem depois humanizada. É um guardião que vai estar ali zelando pelo seu sucesso. Então, a gente está falando desde um produto que, muitas vezes, a pessoa comprou ali, querendo aquela transformação pontual. Produto front-end, né? Que você ensina muito bem a nós. Ela tem aquela transformação pontual. Às vezes, ela está esperando só acessar um template, um link pronto. De repente, ela recebe uma mensagem no WhatsApp da sua equipe, ou às vezes até um vídeo seu, que pode até ser pronto. Mas mesmo assim, ela já vai sentir aquele calor. Um vídeo seu falando, e aí, Marcela? Quanto tempo? Eu vi que você se tornou minha aluna já faz um tempinho, já acessou a plataforma, eu vi que você está aplicando. Como é que está sendo para você essa experiência? Você já chegou a assistir alguma aula ao vivo da nossa comunidade? Essa é uma outra estratégia. A gente pode manter a retenção dos nossos clientes online, tendo outros tipos de acesso, que uma comunidade poderia também trabalhar. E a gente faz isso lá. Recebendo esse vídeo, o que a gente vai estar fazendo aqui? Presença. A gente falou isso agora há pouco, lembra? O ato de se fazer presente para o seu cliente, mesmo digitalmente, já é algo muito disruptivo hoje, que pouquíssimas pessoas valorizam para isso. E vamos ser sinceros, numa nossa operação, a gente está falando de colocar isso no processo e ter uma rotina. Qual que é o trabalho que a gente tem com isso, na verdade? Quase nenhum. É uma rotina. Só que a gente está olhando para o cliente, né? A gente não está só olhando para o dinheiro. A gente não está só olhando para vender cada vez mais. A gente está olhando como aquele cliente se sente lá dentro. Então, é uma estratégia de nutrição que a gente consegue fazer. A outra que eu comentei agora, que a gente pode abrir, é o fato da gente ter, na nossa base, uma comunidade, que eu chamo da comunidade das visionárias. Todo mundo que vira minha cliente acessa o Circle, o Instagram secreto, e tem acesso a esse contato da nossa equipe. Produto. Qualquer produto. Legal. O que isso faz? Ela se torna visionária.
Então, ela não é só aluna da Marcela. Ela é uma visionária. Ela faz parte daquele ambiente. Quando ela adentra, ela recebe todo um acesso para ela se sentir parte de algo. Ela tem um momento ali de troca onde ela consegue conversar com outras pessoas, onde ela consegue ser... onde ela consegue ser vista, onde ela tem voz. Então, ali, inclusive para quem hoje tá no meu time de olho, né, que são os nossos hunters, eles conseguem pegar quem pode ser um potencial case de sucesso. Ali a gente começa a tracionar para os nossos funis de ascensão e outras ações internas que a gente faz que vai gerando aquela escadinha na nossa escada de valor. Legal, muito bom. Estratégia práticas para quem tem negócio digital, né? Para fugir da ideia do... consigo gerar encantamento porque eu não tenho um produto físico. Né? Exato. Não necessariamente você precisa ter esse ponto de contato. Exato. Quando você entende que é sobre a pessoa, é muito além de você só... Não é só o sensorial. Gostei dessa palavra que tu usou de demonstração de afeto. Afeto. Eu acho que quando você sentir. pensa nesse sentido mais amplo da palavra, começam a vir mais ideias, né? Como que a pessoa iria se sentir afeto? Será que às vezes, uma mensagem depois de 15 dias que ela comprou, talvez demonstre. Então, é uma coisa que você pode incluir. Sim. Uma comunidade, né? Para quem compra também. Então, a pessoa consegue sentir que você está se importando ali ou está cuidando dela, né? Ou tem... Por mais que... E às vezes, na maioria das vezes, quando a gente está falando digital, não é uma coisa que é cara, né? Tipo, você programar uma mensagem para você disparar 10 dias depois. Exato. Né? Eu acho que o trabalho maior vem do que você falou, de pensar na estratégia, montar e acompanhar se aquilo de fato está acontecendo, se não se perdeu, né? Tipo, perdeu e ninguém está mais cuidando, está fazendo. Vamos fazer uma coisa prática para a galera que está nos ouvindo? Você que está aí com papel e caneta na mão, espero que você esteja, porque aqui sempre rola coisa prática. Atividade para você fazer que tem a ver com isso. Porque a gente está no piloto automático. Sim. Todos os empresários que eu conheço, é natural, eu mesmo inclusive, a gente vive sim um piloto automático que tem o seu lado positivo, tá? Não vamos tirar o mérito. É bom em certo ponto a gente tá automatizado numa certa rotina que nos faz bem. No entanto, nós não podemos perder o hábito de criar. Tem um livro que eu quero adentrar, inclusive eu mandei um áudio hoje para as minhas mentoradas, depois eu te conto, que é... Como é o nome da... Feitas para Criar, alguma coisa assim. É de Jesus, a Jéssica que me deu. Ah, legal. E fala, né, como que a gente, sendo semelhança dele, a gente tem que não perder o ato de criar. E na prática é isso, porque às vezes a gente tá tanto nessa rotina, fazendo o jogo acontecer e tá tudo bem. Mas a gente não pode se desconectar desses momentos que a gente senta a bunda na cadeira e volta a ser criança e vai pra criatividade. E o que eu quero sugerir para quem tá aqui aprendendo conosco?